Olá, sunshine para todos. Vamos à nossa sexta aula, né, sobre emoções positivas. Eu gostaria de fazer um resumo de uma frase apenas da nossa última aula, que falamos sobre relacionamento positivo. Achei esse pensamento de George que diz o seguinte: mesmo que você esteja sofrendo com a dor e sentindo-se solitário, associe-se a companheiros dignos de valor. Então, isso fechou a nossa aula, né? Resumiu a nossa aula passada, que falávamos sobre relacionamento positivo. Ora, você tem que associar a pessoas que, somada ao seu valor, lhe dê um relacionamento positivo. Não é agarrar a qualquer tábua de salvação e não é pensar que o outro é sua tábua. É convergir os valores do outro com os nossos valores para que possamos ter um relacionamento positivo e viver emoções positivas. Essas emoções positivas, a gente vai ver e vai descobrir como é viver isso na positividade, como essas emoções positivas impactam a nossa vida no nosso dia a dia, né? A Bárbara Fredrickson, aquela famosa estudiosa da psicologia positiva, ela diz que as emoções positivas, ela amplia o nosso repertório cognitivo e comportamental, porque constrói recursos psicológicos e emocionais para nutrir as nossas relações pessoais. Ou seja, se você tem emoções positivas, a sua relação pessoal, seja com o marido, com o filho, com o chefe, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, ela amplia essa relação e fica positiva, amplia com a positividade. Então, de qualquer forma, se a percepção psicológica, se o seu emocional percebe uma relação tóxica, você vai ter uma relação tóxica com as pessoas. Porque a emoção, ela faz parte das nossas experiências de caráter afetivo. Às vezes a gente ouve muito: nossa, eu amo fulano, ou eu odeio fulano. Então, a afetividade do seu caráter é aquilo que a sua emoção percebe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções vividas, né, no nosso dia a dia, porque ela pode nos passar um caráter totalmente desviado daquilo que a gente vive. Por que isso? Porque nós temos respostas mental prontas, de prontidão. Eu tenho um programa bem bobinho na televisão, mas que às vezes eu gosto de ver, que a pessoa chama o outro na rua e fala assim, uma pessoa que você nem conhece, e fala assim: como você é feio, hein, fulano? Mas você é feio, fulano. Você é um rapaz feio, você é uma moça feia. Eles reagem assim automaticamente e querem até bater. Por quê? Porque o nosso estado mental é um estado de prontidão. É isso desde os homens da caverna, né? A proteção. A minha proteção é reação. A minha reação é rápida. Então, se você tem uma emoção positiva, o seu organismo todo vai reagir rapidamente. Se o seu estado mental recebe uma emoção negativa, ele reage também. E reage fortemente. E reage até o ponto de virar doença, se for negativa. E até o ponto de te dar prazer, de te dar uma emoção positiva, se for uma emoção boa, se for uma emoção positiva. Né? Porque surgem avaliações cognitivas, de situação, de pensamento. Porque você pensa na hora. Quando você percebe a reação da pessoa em relação a você, ou você mesmo sente uma reação ruim em relação a você, os seus pensamentos é muito rápido. E o seu organismo responde também muito rapidamente, né? Então, os processos fisiológicos, ele expressa as reações físicas, né? Você tem um processo psicológico que imediatamente é processado fisiologicamente. A gente vê isso muito nas grandes emoções, né? Quando a pessoa chora, ou ri muito, ou tem dor de barriga, ou desmaia, né? Então a gente vê que as reações mentais, ela está completamente interligada às reações físicas. Por isso que as emoções positivas é muito importante para que tenhamos uma vida saudável. E diante disso, a gente vê que
ampliam o repertório cognitivo e comportamental, é muito necessário que elas sejam positivas, constrói recursos psicológicos e emocionais, são nutrientes das relações pessoais. Isso foi, que eu falei há pouco, né? Foi a Bárbara Fredrickson que estudou isso e que percebeu isso, que quando as reações, as emoções positivas reagem nas pessoas, elas são capazes de nutrir as suas relações pessoais de forma também positiva. O Martin Seligman, no seu livro Felicidade Autêntica, ele fala também sobre as emoções. Ele fala também sobre uma forma de a gente viver e enriquecer essas emoções positivas. E ele dividiu em três categorias: as emoções positivas voltadas para o passado, as voltadas para o futuro e as atuais, as presentes. Aqui nós vivemos no presente. Ele fala em satisfação, em contentamento, em orgulho, em serenidade. Ora, se eu sou uma pessoa satisfeita, eu sou contente com aquilo que eu vivi no meu passado, eu estou colhendo o fruto do meu passado. A gente ouve muito falar isso, né? Você colhe o que você planta. Então, o seu passado tem a ver com o seu presente e tem a ver com o seu futuro. Porque se você plantou alegria, plantou felicidade, plantou estudo, plantou conhecimento, você vai colher tudo isso em forma de emoções positivas. Né? Nós não vamos nem falar nas emoções negativas aqui, estamos frisando as emoções positivas. Emoções positivas voltadas para o futuro é aquela pessoa que tem aquele otimismo, aquela esperança, aquela fé, que é aquela esperança contida no otimismo. Eu tenho esperança, mas eu estou fazendo alguma coisa para que o meu futuro seja bom. Nós falamos isso, se não me engano, na terceira ou quarta aula lá atrás, né? Nós falamos sobre um pouquinho sobre o otimismo, sobre esse otimismo real, esse otimismo que eu faço alguma coisa para acontecer, né, no meu futuro. E as emoções positivas voltadas para o presente, a gente fala sobre duas categorias, os prazeres e as gratificações. Mais precisamente nessa aula, nós vamos falar sobre os prazeres, né? Porque lá no livro, o Martin Seligman fala sobre a vida plena, que é aquela vida que tem o prazer, que tem um engajamento, que tem um significado. O prazer é aquilo que você faz com engajamento, que te dá prazer. Você faz tão bem feito aquilo que você leva aquele prazer para sempre na sua vida, você até flutua, né? Entra no estado do flow, vamos dizer assim. E o significado, porque você tendo prazer e engajamento, você está fazendo alguma coisa com significado. Nós vamos nos ater hoje mais ao prazer. Porque as emoções positivas voltadas para o presente, ela tem os prazeres como foco, né? É o prazer hoje. Muita gente fala assim, vamos ter prazer na vida. Qual o seu prazer na vida? Os prazeres, para Martin Seligman, dividem em basicamente duas categorias. Os prazeres físicos, né? Que são os prazeres mais emocionais, que são os prazeres maiores. Os prazeres físicos, eles são aquilo que o nosso corpo sente, né? Os cheiros, os gostos, o paladar, as sensações sexuais, a visão, os sons, né? O cheiro, quem não sente um cheiro quando sentiu da infância e hoje tem aquele prazer de sentir aquele cheiro, ou o cheiro de uma comida gostosa, de um bom vinho, são os prazeres que o nosso corpo oferece. E tem aqueles prazeres maior que também é sentido pelo nosso corpo e pela nossa sensação de muita alegria, né? Pela nossa sensação emocional, aqueles prazeres maiores, né? Que nos eleva realmente, que nos dá aquele encantamento, aquele relaxamento pleno, aquela alegria maravilhosa, aquele êxtase. Esses prazeres maiores é que a gente tem que ter o cuidado para não extrapolar e não virar um vício, né? Vamos falar um pouquinho aqui dessa questão do êxtase. Mas eu preciso ter um prazer maior na minha vida. Eu preciso beber até cair. O significado da bebida, por exemplo, né, um exemplo que eu estou dando aqui rapidinho, é de você se elevar, de você ter prazer, de você se sentir encantado naquele momento com a sua família reunida, com seus amigos, né, com seus pais, comemorar aí uma promoção no seu trabalho, comemorar que você está bem de saúde. Mas é esse prazer que você merece ter. Esse prazer é o prazer positivo. Então, esses maiores prazeres da nossa vida,
O drogado também sente o êxtase, né? Sente o prazer, mas é um prazer sem significado. O único significado que ele acolhe daí é um significado ruim, um significado péssimo para a sua vida. Então, nós estamos falando aqui dos prazeres físicos, benéficos, com significado, e estamos falando em prazeres maiores, com significado também na nossa vida. Por que isso? Porque para viver uma vida plena, nós temos que saborear esses prazeres, né? A gente tem que buscar esse significado. E para isso nós temos que exercitar as nossas forças pessoais. Aproveitar essas forças para o serviço, para maior entendimento e obter o significado nesse prazer. O prazer da bebida, que eu falei lá atrás, deveria só e somente ter esse prazer maior com a família, de comemoração, de bem-estar, de alegria, e não um prazer que você extrapola você, e que no outro dia você amanhece mal, com dor de cabeça, não vai trabalhar e fica doente, por exemplo. Né? Então, todos os nossos prazeres têm que ser voltado para um significado benéfico, um significado positivo. Isso também está lá no Martin Seligman, no livro dele, Felicidade Autêntica, ele frisa bem sobre isso, né? Aqui eu só fiz um apanhadozinho muito rápido. Então, é isso. Ter relacionamento positivo para ter prazeres positivos, para ter emoções positivas. Para ter emoções positivas é necessário que a gente tenha muito amor. Eu gostaria de fechar uma frase com uma que diz o seguinte: gratidão a todo mundo. Quer dizer, quando eu tenho prazer, eu tenho gratidão com todo mundo à minha volta. A gratidão está completamente ligada a esse relaxamento, a esse prazer, né, de estar junto. Eu tenho um monte de amigos aqui à minha volta porque eles são gratos a mim, eu sou grata a eles pela repartição da vida, pelo saber da minha vida, pelo saber da vida deles. E as nossas atitudes são atitudes positivas, né? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar das instituições positivas e caráter positivos. A gente vem falando aí tudo sobre positividade, né? E agora nós vamos ver dentro das instituições, na nossa próxima aula, como a gente pode levar isso, como pode levar esse prazer com engajamento, né? Dentro das empresas. Como as instituições hoje estão fazendo para que seja prazeroso, vamos dizer assim, e seja positiva essas instituições. Que nós nos tornemos pessoas de caráter positivo, para que tudo venha a fundir em uma vida plena, uma vida de felicidade. Então, até nosso próximo encontro, né? A nossa próxima aula. E muito obrigada por estarmos juntos. Sunshine!